O que eu quero, sim, é ter o respeito, independentemente de qualquer fator, ao torcedor, porque é ele o motivo maior do clube. Além dos técnicos, tem uma novidade nas arquibancadas. A final do Campeonato Mineiro volta a ser decidida em jogo único, com o público dividido em meio a meio dentro do Mineirão. É o retorno da fórmula usada em 2022. E olha, muita coisa mudou de lá para cá. Começando pelo Atlético. Turco Mohamed era o técnico. Nacho fez um dos gols da vitória. Keno ainda estava nesse elenco. Zaratio, Nathan Silva também. Muita coisa mudou, mas algumas continuam a mesma. Já do lado celeste, praticamente tudo mudou. Abril ainda marcava os primeiros meses de Ronaldo Fenômeno na SAF. Paulo Pesolano conquistaria o acesso pelo Cruzeiro na 31ª rodada, um recorde da Série B. Edu, Luvanor, Lucas Oliveira, Rafael Cabral não treinam na toca há anos. E ao invés de um time para sobreviver às dívidas e à Série A, o Cruzeiro montou uma equipe para ser campeão e chega com o melhor elenco da década para disputar a final do Mineiro. E o primeiro título que tem em disputa é o título mineiro. Então, o primeiro foco do Cruzeiro é no título mineiro, mas assim, o foco é toda a competição que o Cruzeiro entrar, ele tem que entrar para disputar título. E o objetivo, ganhar título. Tem uma dúvida importante nesse elenco. Cássio teve um estiramento ligamentar no joelho direito na partida contra o Pouso Alegre e pode ficar de fora do clássico. Já do lado alvinegro, Lianco foi liberado pelo departamento médico nesta semana. Ele rompeu o tendão de Aquiles em outubro do ano passado. Poderia ficar até 9 meses afastado, mas conseguiu se recuperar em menos de 150 dias. O provável Cruzeiro vai a campo com Cássio ou Matheus Cunha, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Lucas Romero e Lucas Silva são os volantes. Christian na direita, Matheus Pereira no meio e Gerson na esquerda. Caio Jorge fica no comando do ataque. Já o Atlético tem Everson no gol. Preciado, Juan, Alonso e Lodi. Alan Franco, Maicon e Vitor Hugo formam o meio-campo. Scarpa na direita, Dudu na esquerda e Hulk mais à frente. É o sonho do heptacampeonato contra a Raposa, que quer voltar ao pódio do Campeonato Mineiro. Informando que vai ter briga, o Barba e o Tite vão se desentender, vai ser uma porradaria desgraçada, um jogo feio do cacete. O resultado eu já sei, quem vai ser o campeão eu já sei, mas nós vamos montar agora aqui, ó, kto.bet.br. O Andrezão já vai abrir o site, porque nós já vamos começar a brincar. Presta atenção, tem chance extra e eu vou explicar como é que funciona. Quando você abrir o site, tem que ser pelo telefone, tá? Quando você for abrir o site pelo telefone, em breve vai ter o aplicativo também. Você vai clicar, na hora que abrir o site, já vai ver escrito lá, chance extra. Aí você clica, aí embaixo tá, quando você clicar em chance extra, já está participando. Apostar agora, você clica, uma tarjinha verde, clica. E aí você pode fazer o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Então vamos lá. Para o jogo, a KTO entende que o Cruzeiro é favorito. Então está pagando 2 vezes ponto 23 o que você apostar. Se for empate, 3. E se for vitória do Atlético, 3,15 vezes o que você apostar. Entenderam? Então, se você for seco, o que você colocar aqui, se brocar, você ganha. Se não brocar, se você perder a aposta, aí a KTO vai te dar mais R$25 para você palpitar de novo. E aí não necessariamente que tem que ser em jogos, em um jogo só, numa múltipla, em jogos de outras ligas, em outras modalidades. O dinheiro é seu, você faz o que você bem entender, tá certo? Então vamos lá. Como é que vamos montar aqui? O que você acha? Como é que nós vamos montar? Vamos criar uma aposta aqui. Então, você vai deixar eu montar? Vou deixar você montar, que você é craque. Empate. Empate. Então vai, marca aqui para nós, Andrezão. Empate. Empate, menos de... Abre aí o número de gols. Agora, abre o número de gols aí. Número de gols, cadê? Abaixo. Mostra a lista. Mostra a lista. Mostrou a lista. Menos de 2,5. Menos de 2,5. Menos de 2,5. Beleza. Ok. Aí agora, ambas equipes marcam? Sim. Ambas equipes marcam. Então vamos lá. Pronto. Sim. Pronto.
Essa é a Beleza, minha. espera aí. Resumo da corrente, empate, total de gols do Cruzeiro, 1, né? Porque vai ficar 1-1, né? Então vai, total de gols do Cruzeiro, Menos de 1,5. menos de 1,5. Lá do lado de lá. Ah, não, mas aí não Aí dá pra nem vai marcar os poder dois, mais, não. não dá pra marcar os gols dois. mais, não. É verdade. Agora, por isso que pode fechar. Fecha aí, coloca Fecha lá. 50. Põe, não, 50 não, o André vai também. Vai, então é 10 de 60. cada. Então dá R$60, que é 10, 20, 30, 40, 50, 60 com o André que tá lá em cima, tá? Quando dá? 60. Ó, 324? Ah, mas maravilhoso. pô. Tá ótimo. 324 Ótimo. só. Olha que tranquilidade dessa aposta, gente. Olha que tranquilidade. Mas agora vamos fazer rapidamente aqui, André. Agora vamos montar uma múltipla com Minas Gerais, São Paulo e Rio. E Rio Grande do Sul. Aí volta lá, só vai nos estaduais, André. Mas tem que colocar no Primeiro Mineiro, empate aqui. Aí agora vamos lá no Paulista. Tá aqui no cantinho, ó. Vai lá no Paulista. Não, mas é difícil mesmo de achar. Eu até... Lá embaixo ali vai em futebol, acho que você talvez ache, André. Lá embaixo, lá... Futebol. Futebol aqui, ó. Esportes, abaixo aí das ligas, você vai descendo, futebol aí. Foi, deixa eu ver se apareceu. Aí vai aparecer... Não, tá aparecendo o brasileiro. Campeonato Brasileiro. Tá? Bom, faz o seguinte, é só você vai na lupinha aí, digita Paulista aí, eu acho que deve dar. Realmente isso aqui está sendo um problema, viu? Aliás, o pessoal até me perguntou se eu teria alguma ideia. Eu acho que os estaduais tinham que ficar todos aqui, ó, todos eles aqui na coluna, para ficar mais fácil. Aí, ó, Gaúcho, Pera aí. Gaúcho, Paulista, Carioca e Mineiro. Achou. Internacional e Grêmio. Grenal você pode colocar... Não sei. O que vocês acham? Eu vou de Inter. Eu vou de Grêmio. Vitória? Vai. O que você vai, Valor? Inter. Você? Inter. Então põe vitória do Inter. Agora vamos no Novo Horizontino e Palmeiras. Para mim, eu acho que o Palmeiras ganha. Vence de novo para mim também. Eu vou ser voto vencido, mas o Novo Horizontino vai ganhar esse jogo. Eu não sei se ele vai se dar como campeão, mas Você ele vai foi ganhar. voto vencido, então. Então vai no Palmeiras ganhar, ele vai ganhando. Então. E agora nós vamos no Fla-Flu. Flamengo, eu vou de Fluminense. Vocês vão de quê? Eu vou de Ah, Flamengo. não, HG. Eu vou de Flamengo. É da Flamengo. Vou de Fluminense. Pelo elenco. Fluminense. Você. Flamengo. Vai dar Flamengo. Você. Flamengo. Perdemos. Voto vencido. O Flamengo ganhou. Apesar que eu vi um negócio que você postou hoje, HG. Agora vai lá. Zubeldia. Põe 60 pode ir, reais. troca do Fluminense lá, ô André. Põe 60. Não tem jeito de trocar não, empatas. Aí deu bom. Fica 3. Quanto deu? R$60 está André dando falou que é 1.400. Ah, bom, hein? Aí ficou bom. Aí eu gostei. 60, 1.400. Aí você vai fazendo a proporção aí. 60, 50, 30, tal. Você quer 25. Põe 25 lá, André, só para eu ver. Põe 25. 25, dando 621. Dá o churrasco. Só que você põe 25, se bater, 621. Se não bater, a KTO, plim, te dá mais 25 para você tentar de novo. Para maiores de 18 anos, jogar com responsabilidade. E se você está brincando em outra plataforma, você já está brincando errado, tá? Para deixar bem claro. Maiores de 18 anos, jogar com responsabilidade e nunca fazer disso aqui um meio de vida. Isso aqui é só para diversão, para brincar e é isso que vale. Fechou? Sempre para maiores de 18 anos, KTO.bet.br. E aí não tem jeito, a projeção é a final. Eu já falei que o que eu acho, eu não falei para fazer onda não, tá? Eu acho que vai ser uma final de jogo mais truncado, pegado, de porradaria e tal. Alguém discorda aí? Fiquem à vontade. Você falou que ia para os pênaltis, eu tô curioso para saber como é que vai ser esse. Vou te falar no final do programa. Vai segurar a audiência. Para. Hora dos palpites. Então, é mais no final do programa. eu não sei se eu concordo com você nessa questão do vai ser um jogo feio porque os dois times estão apresentando um futebol ruim. Nem sempre funciona desse jeito em clássico. Clássico é algo até que meio imprevisível. Eu acho que as coisas que a gente pega e fala sobre clássico, ela se torna um pouco aquela verdade que vai tentar durar até o fim do programa, porque clássico é imprevisível, é um jogo diferente, é uma partida extremamente especial, que as duas torcidas tratam como um campeonato à parte. Tem todas essas falas já feitas que a gente acompanha no nosso dia a dia, a vida inteira, para quem mora em Minas Gerais. Então eu acho que vai ser um clássico interessante, as duas equipes com objetivos de conquistar o título, e eu digo isso sem medo de errar. É o Cruzeiro para quebrar a sequência do Atlético, é o Atlético para colocar mais um título e se tornar
é mais ainda especial do que já é, né? Seria o 7º título seguido. Então eu acho que é torcida dividida, algo que a gente sempre pede para a gente voltar um pouco no tempo e ver aquilo que a gente via quando a gente era mais novo, que não acontece com tanta frequência hoje, infelizmente, que é a torcida dividida no Mineirão. Então vai ser uma festa muito bonita. Eu particularmente, eu tenho expectativa de um jogo muito bom, um jogo franco, um jogo aberto, um jogo gostoso de se ver e que as duas equipes mostrem, por favor, o melhor futebol delas, que não conseguiu apresentar ainda na temporada. A gente pega lampejos tanto do Atlético quanto do Cruzeiro e estamos na final do campeonato. É um momento decisivo, é um jogo único. Então que Atlético e Cruzeiro proporcionem um jogo bem bonito aí para as duas torcidas. Eu tô com você. Boa tarde a todos, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Eu acho que a gente vai ter um jogo emocionante, como toda final é. Vocês estão falando mais do mesmo, mas não eu senti acho nada que de diferente nas Aí eu vou falas. te falar o que eu acho diferente, então. Analisando o jogo que foi entre Atlético e Cruzeiro no dia 25 de janeiro, então nós estamos falando aí de o quê? Um pouco mais de um mês, né? Se você pega a escalação do Atlético, eu acho que vai ter uma mudança em relação à escalação do Atlético. O Atlético teve o Bernard no meio de campo, eu acho que ele vai entrar com o Scarpa no lugar do Bernard. Eu acho que essa é a única mudança. Eu acho que o resto do time é o que a gente apresentou. Algo impactante que você disse Eu acho agora. que a gente apresentou. E no lado do Cruzeiro, vão ter duas mudanças, igual a gente mostrou aí. O Vidalba jogou, porque o Jonathan Jesus jogou, porque o Vidalba estava lesionado, né? sim. E o Gerson entrou no segundo tempo, o Wanderson começou jogando. Não sei, não acho que a gente vai ter mudanças drásticas na escalação, mas eu acho que na postura do time a gente vai. Né? O Atlético teve uma semana inteira para treinar, um treinador motivado. Conversei com pessoas do Atlético que me comentaram que ele está se sentindo muito bem recebido aqui, que ele está muito motivado, com treinos intensos, né? Que ele tem tido muito tempo para conversar com os jogadores, porque ele quer o mais rápido entendimento da filosofia de jogo dele. Então, com isso, eu entendo que o Atlético vai jogar de uma maneira diferente do que foi, inclusive na vitória de 2-1. E do lado do Cruzeiro, a pressão, eu acho, em cima do Tite, ele sabe do que representa essa vitória. Eu acho que a gente, acumulando essas coisas, HG, eu espero um jogo, sim, pegado, um jogo aguerrido, mas eu espero ver um bom futebol. Eu acho que existe jogadores dos dois lados para mostrar a qualidade disso. Existe uma torcida que vai lotar o estádio, os ingressos estão acabando aí. Uma não, duas, pô. Duas, perdão. Que divide, né? Um para cada lado. Então eu acho que eu tô numa expectativa boa. Você tá olhando com um copo meio vazio. Tô. Vem comigo com o Elton. Olha o copo meio cheio. Não vou não. Não. Não sei como é que vocês estão pensando, vocês do lado de cá. Ô, HG, boa tarde para todos no estúdio, a quem nos acompanha. Eu não consigo, para olhar para esse jogo, acho que o Elton é muito feliz quando ele fala que o clássico, ele de fato, por vezes, ele consegue abrir um portal diferente de tudo aquilo que a realidade atual dos times está pintando, para o bem e para o mal. Eu já vi Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro com times excelentes e a minha expectativa ser altíssima, exatamente diante daquilo que eles estão fazendo, e ser um jogo ruim, e ser um jogo xoxo. E nem estou falando de ser necessariamente jogo de final, de Campeonato Mineiro ou Copa do Brasil, às vezes um jogo de Campeonato Brasileiro, ali no andamento normal, acontecendo da minha expectativa ser frustrada. E já tive em situações de realmente achar que o jogo seria ruim, como é a expectativa que eu tenho nessa oportunidade para o jogo de domingo. Cada equipe vivendo o seu momento. Eu acho que as duas equipes estão pressionadas na temporada, principalmente pela situação no Campeonato Brasileiro de Futebol. Ambos estão no Z4. O Atlético dentro do Mineiro ganhou 3 jogos, o Cruzeiro ganhou 7, mas eu falo que se pegarmos essas 10 vitórias e você chegar numa padaria e tentar trocar por alguma coisa, você não consegue, porque são vitórias dentro de um campeonato fraquíssimo. Esse jogo e esse título, por ser um contra o outro, é muito maior do que todo o campeonato em si. Então, acho que o nervosismo, o medo de errar, porque todo mundo sabe, tomar um gol em uma decisão não quer dizer que a coisa está decidida. A gente já viu decisões de Campeonato Mineiro e até de outros campeonatos acontecerem viradas, mas é mais difícil quando você tem principalmente equipes que estão em construção, que estão procurando ainda jogos e uma sequência de afirmação. Não vai faltar emoção porque é o clássico, mas eu acho que são equipes que vão entrar muito mais condicionadas, sabe? Tateando. Eu não acho que vamos ter coragem, mas vão ser equipes muito mais voltadas para a possibilidade de não errar do que necessariamente a personalidade. Essas equipes, elas ainda não têm uma identidade e uma personalidade de jogo no começo da temporada, HG.
Thiago, eu particularmente espero um clássico bem ruim. Eu falei isso já no início da semana e eu reitero a minha expectativa, especialmente pelo fato de ver dois times que até aqui não estão jogando nada, cara. Então, assim, eu não consigo ter uma expectativa tão grande em relação a esse clássico do fim de semana. E eu trato o Cruzeiro como leve favorito para essa partida, pela campanha que fez, pelo elenco que tem, pelo fato de ser, nesse momento, superior ao Atlético, na minha ótica. Mas, ainda assim, é de verdade algo que, para mim, pensando no clássico, infelizmente é muito pouco. Eu estava falando isso na rádio hoje, por que eu trato o Cruzeiro como ligeiro favorito nessa partida? Porque se eu olho para as partidas para trás que eu vi do Cruzeiro e para as partidas para trás que eu vi do Atlético, o Atlético tem talvez 2 boas partidas, o Cruzeiro tem mais que isso. Então, para mim, hoje, o Cruzeiro é o favorito nesse clássico do fim de semana. Eu também estou com você na questão do Cruzeiro é favorito, só o nível de competitividade que é diferente, né? Das boas partidas do Cruzeiro com as boas partidas do Atlético. O Atlético a gente pode dar como destaque das 2 partidas que ele fez, a contra o Palmeiras e a contra o próprio Cruzeiro. Foram 2 partidas que você vê um nível de competitividade melhor do Atlético. O Atlético foi bem, jogou bem, dá uma certa esperança para o torcedor atleticano. O Cruzeiro, por outro lado, ele tem boas partidas, mas com um nível de competitividade um pouco bem menor. Mais baixo. Porém, eu acho que o jogo contra o Corinthians, que ficou empatado, o Cruzeiro fez uma partida melhor e assim como eu falei naquele dia, eu vi uma evolução na equipe do Cruzeiro naquele jogo contra o Corinthians. Então, se a gente imaginar o Cruzeiro que enfrentou o Corinthians e fez uma boa partida, criou oportunidades para vencer o jogo com mais facilidade, principalmente no primeiro tempo, e pegar o Atlético do segundo tempo, a gente vai ver um jogo muito bacana, digno do respeito da história das 2 equipes e dos elencos que elas têm. Porque hoje eu não posso olhar para o elenco do Atlético e para o elenco do Cruzeiro e falar que é elenco de estar as 2 equipes nas zonas de abaixamento do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que material humano para a gente ver um bom jogo, tem. A gente não tem recortes de bons jogos na atual temporada. Acho que você voto vencido aqui, porque eu acho que não tem favorito nesse clássico. Cara, eu comecei a semana... Eu já declarei que não tem favorito. Eu comecei a semana falando que não tinha, vocês se lembram bem. Só que eu acho que é uma certa... Embora eu não tenha problema nenhum em admitir minhas incoerências, né? Porque eu acho que o tolo é aquele que não, eu só falo coisa coerente, não falo, ninguém. Então é o seguinte, por que eu coloco hoje, dou um discreto favoritismo para o Cruzeiro? Porque eu preciso entender que mesmo com a torcida pistola, mais pelo brasileiro, no Campeonato Mineiro, quem fez a melhor campanha, quem fez a melhor campanha geral, foi o Cruzeiro. Não vale. O Cruzeiro não, não vale mais nada. Mas o Atlético tem um novo treinador. Ô, gente, desculpa, mas peraí, vocês entenderam o que eu acabei de falar? Ou vocês querem que eu repita? Não, porque eu acho que mas tá tendo um problema de audição. Não, só aí não eu vou vale chamar nada. o Fábio lá da Telex para ajudar Só vocês. não vale nada. Hein? As campanhas não valem mais nada. Mas como não vale? Não vale. Como não vale? Nem vantagem Como não tem. vale? Tanto que não vale Como que nem não vantagem vale? não tem. Como não vale? Ô, HG, você está querendo pegar a campanha do Atlético, aí eu vou te perguntar assim, então me fala, qual que é o esquema que o Atlético vai jogar esse final de semana? Eu não faço a menor ideia. Qual que é a escalação? Não faço a menor ideia. Então pronto, então não tem nada a ver com o que a gente viu no resto do campeonato. Então, irmão, é por Então isso é que o Cruzeiro... diferente. Agora você é não consegue diferente. ver um discreto Agora, favoritismo pro deixa Cruzeiro, eu te falar. que tem um time de core salteado. Beleza, rendeu Ué? alguma coisa? Porra, não. Até agora? Mas não pode rendeu. render. Não estou falando de campeonato brasileiro. Tô A falando de pressão em campeonato cima do estadual. Tite existe? É óbvio. Mais do que do lado do Atlético? Mas mais, se o Tite... Ó, eu vou muito te dizer mais. uma Não, coisa. discordo. Vou O te dizer uma Atlético coisa. tem muita pressão. Se o Atlético não tem pressão. O técnico do Atlético não tem Não, pressão. estou falando nenhuma. o Atlético. Esquece Domingos. A pressão em cima do Tite existe, em cima do técnico do Atlético tá, ele chegou. mas- E ele não tem responsabilidade. Não, do elenco, da A diretoria. pressão em cima do técnico, dos jogadores do Atlético, ok. Mas da hoje, diretoria? deixa eu te falar. E da diretoria? Alguém chegar aqui e falar que se o Tite, por exemplo, primeiro tempo tá lá, 1-0, tá levando um chocolate do Atlético, por exemplo, tá? Que não vai ter ninguém gritando, xingando o Tite, não. Claro que vai, Claro mano. que vão. Não, Ele mas se chama- for o contrário, ou não tá empatou xingando com o o Corinthians, Braga, falaram não tá tchau, xingando adeus ninguém, Tite. Breno. Até o Tite tá Breno, jogando... se for o contrário, Deixa eu te vai falar. xingar Se for o Braga, contrário, o vai Preciado vai estar peraí, sendo peraí, perseguido. vaiar o não, Preciado. mas aqui, No ô, jogo Thiago, passado, o Preciado foi Thiago, vaiado. Existem duas Dentro da situações diferentes que eu Independência. tô falando. Eu tô querendo dizer o seguinte, o comandante do time está a Berlina. Se ele perder, ele sabe que ele tá fora. Então isso tem uma pressão que ela vai para o time. não sei, ou não. o time vai abraçar e jogar com o Tite, ou eles vão Mas você acabar acha que a pressão pra cima afundando do o Tite. Preciado não Isso eu acho que é uma vai, grande pressão pressão dos do Cruzeiro, cara. jogadores? No Atlético, se o Atlético perder, a pressão dos jogadores, cara,
Sinceramente. Muda nada. Não muda. Não, tá tranquilo, não então o acho que Atlético muda. Acha que não? tá tranquilo. Não, Peraí, tá É tranquilo. diferente, Valor. Não, Eu falo o treinador, seguinte, mas vai restante acontecer um muda. impacto no Cruzeiro. É Ele diferente. pode Pro perder restante um muda. treinador. É O Atlético diferente, não vai Breno. perder ninguém. Tá bom. Todo mundo vai lamentar, vai xingar, vai E fazer vai ser tal. normalizado. E aí, na quarta-feira vai jogar com o Inter, se perde, aí o negócio engrossa. Mas se ganha, Mas engrossa pra aí quem? Não, é para os jogadores, e é para o Paulo Braco que vai sobrar, é para a SAF que vai sobrar. Para o treinador não vai. Não, Acabou mas o treinador é o segundo jogo, Breno. Mas treinador Então, não tem agora a isso. pressão existente eu no acho, Atlético é rapidinho, absurda, Se eu não gente. estou conseguindo Cruzeiro é falar, eu muito vou forte. priorizar você. Não. Priorize não, você. não. A gente tem que priorizar a gente na vida, Gaji. Sempre pode Eu priorizar não quero- mas eu você. não quero falar mais, não. Ó, você acabou de falar que não está conseguindo falar. Mas eu não quero falar mais, não. Eu desanimei, porque eu quero te ouvir. Tá, eu vou seguir então. Óbvio que o Domingos não está ameaçado. Quem entra para o jogo é ameaçado. Mas assim, há uma pressão institucional para mim, para cima do Atlético. Claro, porque quando completo. você leva em consideração, você que aponta o leve favoritismo do Cruzeiro, você está considerando o quê? A campanha que não vale de nada. Que nem que pra- não vale o não quê, vale rapaz? de nada, mas você está considerando os 7 jogos que o Cruzeiro venceu, não tá? Tá. O Atlético, dentro desse mesmo campeonato ruim, venceu 3. E o próprio Rubens falou da importância do Atlético alcançar esse feito de conseguir o hepta. Então isso não quer dizer, óbvio que o Domingos não está ameaçado, independente do que acontecer. Se ele fica numa posição confortável, porque ele chegou agora, se ele for campeão, já a gente vai conseguir reconhecer mérito dele e tem que reconhecer. Se não for, não está ameaçado, ponto. Mas a instituição Atlético, assim, eu não consigo ver que o Atlético e o atleticano ficariam completamente tranquilos de ver o time perder um campeonato mineiro para o Cruzeiro num campeonato em que o time ganhou 3 jogos. Eu não consigo Ô, ver Valor, eu tô tranquilidade. falando da preparação. Qual o ambiente que você acha que está mais pressionado? Claro que O é do Atlético ou do gente. Cruzeiro? É do Cruzeiro, gente. Claro Eu que é do não acho, Cruzeiro. não. Eu não acho. Claro que Eu não é. acho. Cruzeiro, seja, uma não. derrota do Cruzeiro na final é pressão pra cima do Tite. vai Uma ser demitido. derrota do Ô, Atlético na HG, final, eu a fui- pressão vai ser Eu pra fui cima bem do claro, elenco eu e falei Paulo do Braga. Tite e falei da instituição. Eu falei, óbvio que o Cruzeiro, isso aí não precisa de desenhar, que está mais pressionado pela situação do seu comandante, está pressionado, óbvio. Mas eu só estou falando que há uma pressão institucional Pois é, mas qual que você acha fora que pode ir para dentro do Domingos. campo? Oi? Qual que você acha que pode ter um impacto? Breno, A do no Atlético, cara. Pra É cima, a do não, Atlético. as duas. Para. As duas. Para. Gente, existe uma As crise duas. completa no Para. Atlético, jogador Para. sendo vaiado. No Gente, jogo se o passado o Atlético Preciado foi perder essa vaiado. final, o torcedor vai ficar pistola com o elenco e com o Braque. A única crise. Mas isso é uma crise. A né, única gente? crise pra mim que o Atlético não vive Cobrança, é a do gente, comando. dura até meio-dia de É a do segunda. comando técnico. Agora, do Só isso. Cruzeiro, não. Do Cruzeiro, não. O Cruzeiro precisa conquistar o título. Se perde o título e dependendo da maneira que perde, é pressão. Não estou dizendo que vai já acabar o jogo. Por exemplo, vamos imaginar uma situação aqui que acontece que nem aquela do Larcamon. Ah, cara, o título não dura. Não dura. Agora, se é um jogo ali, perde os pênaltis, dá uma zerinha ali com um gol cagado no final, aquele negócio todo e tal, eu até acho que nem vão demitir o Tite, não. Eu não tenho essa Entendeu? certeza. Ah, não, eu também eu não acho, tenho. tá, gente? Eu não tenho informação nenhuma. Aliás, a informação que eu tenho, eu vou passar para vocês agora há pouco, daqui a pouco, porque agora há pouco eu apurei uma outra informação aí, lá do Cruzeiro, eu vou passar para você. Se puder, né? Porque agora não pode falar nada que não seja de campo e bola, tá querendo criar crise, não sei o que tem. Vamos tomar um. Ontem você viu meus vídeos? Ontem eu fiz um vídeo lá em casa